Olá galera, estamos aqui para mais um encontro, um bate-papo descontraído de literatura. Desta vez, o professor Marco Aurélio, aqui do SOS Enem Vestibulares, vai trabalhar com vocês a estética dessa representada aqui nesse forro da Igreja de São Francisco em Ouro Preto, Minas Gerais. Um exemplo dessa estética aqui, chegada aqui ao Brasil, né, do mestre Ataíde. E estamos falando exatamente da literatura e da arte barroca, que na verdade chega ao Brasil com um pouquinho de atraso, como tudo mais no tocante à cultura, né, e à literatura, e não podemos falar que seja um barroco original, né, que seja um barroco legítimo, já que o barroco original é o barroco gongórico, é o espanhol. Né? O barroco tem N denominações por todo o mundo, né? E o legítimo mesmo é o espanhol, é o de Góngora, Luís de Góngora e Argote, o grande nome, grande poeta espanhol que dá nome ao gongorismo, ou barroco espanhol. Então ele vai diversificar em outros países pela Europa fora, como por exemplo em Portugal ele chega como barroco mesmo. O termo barroco já tem uma origem um pouco, digamos assim, pejorativa, porque barroco era um termo barroca, era uma pedra preciosa de formato bastante assimétrico, de formato bastante irregular, né? E aí, pessoal, esse termo, ele vai, como arte e como literatura, ele vai se difundir de forma diferente, né? Em vários países europeus, por exemplo. Na França é o preciosismo, dado ao estilo rebuscado de Luís XIV, então é uma outra estética, uma outra forma, na verdade, a mais rebuscada. Vai chegar na Alemanha com o nome de silesianismo, que desenvolveu-se na região da Silésia, na Alemanha. Na Inglaterra vai ter o nome de eufuísmo, devido à obra de John Lilly, Eufus, ou Anatomia da Alma. Então, isso são denominações que são apenas conhecimentos enciclopédicos que, no mais da conta, é bom saber. Nunca é demais saber, não é verdade? Mas o que é, pessoal, a estética barroca? A estética barroca é vista como, entre outras denominações, arte da contradição, arte do exagero, da intensidade, né? Arte das sensações. E aí você já tem aqui uma contradição nessa forma de definir o barroco como a harmonia da dissonância. Perceba que essa expressão é paradoxal. É o paradoxo, ou oxímoro, como querem alguns, né, críticos de arte e de literatura. Harmonia e dissonância são palavras cujas ideias são opostas. Dissonância é disparidade, é desacerto. Né? O barroco é a tentativa de conciliar duas visões de mundo antagônicas. O teocentrismo medieval e o antropocentrismo renascentista. Então, é uma divisão que, ao tentar se fundir para dar uma noção, uma concepção de vida, de leitura de mundo e também de entendimento, de modus vivendi também, ao homem do século XVII, ela vai criar nessa fusão teocêntrica e antropocêntrica, ela vai criar um conflito, correto? E aí esse conflito, essa tensão desse conflito, gera uma tentativa do artista plástico ou da palavra de nos mostrar, em síntese, o que seria esse conflito e como deveríamos nos comportar ou seguirmos no modelo de vida ou de leitura da vida, leitura de mundo, concepção de mundo. E aí você tem aqui um tema que ele já é retomado, tá? Ele já é retomado da própria literatura grega. É um tema horaciano, o carpe diem. Carpe diem é goze o dia, aproveite o dia, porque o tempo é inexorável. Então esse ensinamento de Horácio chega até nós. É preciso hoje sabermos aproveitar a vida, né? Como diz o poeta lá da música, é preciso saber viver. Né? E aí, pessoal, é um homem marcado por esses elementos aqui. Um homem marcado por uma postura epicurista ou estoicista, ou seja, entregue ao prazer, segundo Epicuro, tá? A vida, se bem que com prazeres moderados, como diz lá o rótulo da bebida, beba com moderação. Então, uma vida entregue aos prazeres, mas de forma moderada, ou uma vida estoica, uma vida, segundo Zenão de Eleia, né? Em que se aceita o sofrimento como parte inerente do homem. Né? E aí você tem uma estética
que é exatamente uma estética de tensão, de fusionismo, de contraste mais um contraste fundido, numa fusão que gera um conflito, uma tensão. Como é que isso se expressa na arte barroca e na literatura barroca, gente? Essa tensão, esse clima de intensidade de conflito, ela é expressa através de uma ornamentação excessiva, do exagero, daí o excesso. Por exemplo, na arte plástica, você tem o exagero das formas, o exagero na pintura, por exemplo. Nós temos o exagero das cores, as cores berrantes, gritantes, com fundo negro para dar profundidade à tela, mas também para dar contraste. Afinal de contas, é arte de contraste, né? Então você tem um fundo escuro, sobre o qual incide uma luz clara no tema central da tela. Já na arte da escultura, por exemplo, e da arquitetura, porque a estrutura barroca vai servir de ornamento para essa arquitetura, tá? Então existe uma profusão muito grande da linha espiralada, da linha arredondada, do caracol, da espiral. Essa linha, esse detalhismo exagerado que dói na vista ao observar, você não consegue distinguir porque são muitos detalhes, esse exagero de detalhes, essa linha sinuosa sugere a ideia de instabilidade, de flexibilidade, tá? Oposta ao ângulo reto, né? Da estética da arquitetura clássica, né? Que reflete a ideia de estabilidade, simetria, tá bom? Então, além dessas cores gritantes da pintura, desse contorcionismo das espirais e caracóis, você também tem essa ornamentação excessiva na linguagem, se bem que num dos estilos de linguagem que o poeta barroco adota. É a linguagem do cultismo, chamado também de gongorismo, porque é o estilo preferido de Góngora, aquele mesmo, o grande poeta espanhol Luís de Góngora e Argote. Tá? Então é uma linguagem que traz um rebuscamento, uma erudição, um exagero no uso das figuras de linguagem, e isso torna o texto hermeticamente fechado para a compreensão. Então dificulta bastante, porque a intenção do artista, que segue a linha de escrita cultista, não é passar a ideia clara. A ideia dele é embelezar o texto, é ornamentar o texto com esse palavreado, com essa linguagem erudita e com essa profusão, com essa incidência constante de figuras de linguagem. O cultismo, afinal de contas, é chamado também o jogo das palavras. O conceptismo, concepção, ideia, já não tem a ver com ornamentação excessiva. Tem a ver com outra linha de linguagem, mas não é excludente, tá? Elas não são, às vezes no mesmo texto você encontra as duas linhas, as duas tendências de trabalho. O conceptismo ou quevedismo tem relação com aquele que mais cultuou esse estilo na Espanha, o Francisco de Quevedo. Então, gente, o conceptismo é ideia, é a linguagem mais simples, apelando para o raciocínio, para a lógica, para o entendimento objetivo. É tanto que é chamado também conceptismo ou jogo de ideias. E você tem uma outra marca aí do feísmo, e não podemos esquecer que nessa ornamentação excessiva, nessa contradição que é o barroco, quais são as figuras mais gritantes? As figuras mais gritantes são a antítese, o próprio paradoxo, que é uma antítese especial, não é isso? É a junção de uma frase, de uma expressão que é formada por termos antagônicos, o que cria, tá? Um sentido, um terceiro sentido, uma ideia contrária que juntas na mesma expressão cria um sentido aparentemente ilógico, mas só na aparência. Então é a estética também, a estética barroca, é a estética do exagero, então é a estética da hipérbole, é a estética do hipérbato na linguagem culta, do cultismo, é também a estética das metáforas, tá? Das sinestesias, daquilo que é usado como recurso estilístico de linguagem. Vejamos aqui nesse soneto de Gregório de Matos, ele tenta compreender, e esse soneto ele é mais dessa lógica conceptista. Você vai perceber que nele não há um palavreado, não há um exagero de figuras. As figuras que ele vai usar aqui são as figuras do baixel,
da embarcação, desse mar de vaidades, que é a nossa vida, a nossa vaidade humana. Tá? E, pessoal, por que esse soneto de Gregório, por que ele é trabalhado por ele na linha conceptista, no jogo de ideias? Porque nesse soneto, Gregório leva um raciocínio que nos conduz ao ensinamento que está na Bíblia, a percebermos que essa vaidade que ele vai colocar aqui, esse mar por onde velejamos, temos que ter cuidado. Primeiro vamos lá no soneto, tá? Que és terra, homem, e em terra de tornar-te, te lembra hoje Deus por sua igreja. De pó te faz espelho em que se veja, a vil matéria de que quis formar-te. Lembra-te, Deus, que és pó para humilhar-te, e como o teu baixel sempre fraqueja nos mares da vaidade onde peleja, te põe à vista a terra onde salvar-te. Alerta, alerta, pois que o vento berra, e se assopra a vaidade e incha o pano, na proa a terra tens a maina e ferra. Todo leão mortal, baixel humano, só busca a salvação. Se busca a salvação, tome hoje terra, que a terra de hoje é porto soberano. Então o Gregório brinca aí, mas a brincadeira falando sério, dos nossos mares da vaidade, da nossa vaidade humana, que ao nos afastarmos da terra, e essa terra representa a salvação, porque a vaidade é um dos pecados, não é? Ele coloca que, antes de tudo, ele coloca que não vai adiantar nada essa vaidade, porque Deus já nos fez de pó para lembrar a vil matéria, a matéria insignificante, por mais que nós queiramos ser o tal, né? Ser a Coca-Cola do deserto, não é isso? A última Coca-Cola do deserto, o furo central do Biscoito Maria, nós não somos nada. E Deus nos mostra isso porque nos fez de pó, uma matéria vil, uma matéria insignificante. Então não adianta navegar e ter cuidado com o vento da vaidade que berra no nosso barco. Nosso barco é a nossa trajetória de vida. E quanto mais nos já afastamos da salvação, que é a terra que está lá atrás na proa, está distante, e você tem que buscar essa terra para fugir. E aí ele fala aqui, para fugir desse pecado. E aí ele fala aqui do lenho mortal, todo o lenho mortal, que você pode ver uma ambiguidade aí do baixel, do lenho mortal que é a embarcação, que somos nossa vida, mas também do lenho em que Cristo foi crucificado. Se busca a salvação, procure esse lenho, procure essa terra. Que esse lenho, se você tomar como embarcação, procure essa terra. Então esse é um soneto típico da concepção, do estilo conceptista de Gregório. Beleza? E aqui embaixo, galerinha, aparece uma outra marca que seria também um pouco de exagero do barroco para tentar chamar a atenção, o feísmo, isso mesmo, vem da palavra feio, tá certo? A tentativa de captar e nos mostrar, nos repassar, como espectadores de mundo, como leitores de texto, aspectos repugnantes, dolorosos, cruentos, violentos da realidade, aspectos cruéis, feios. Como é que isso aparece, por exemplo, na pintura, por exemplo? Há um quadro de um pintor holandês chamado Rembrandt, Boi Esquartejado. Então, a gente olha para a tela, para o quadro, e qual a ideia o cara quis passar com aquele boi aberto em banda, sem a cabeça, só as duas bandas, sem as vísceras, aparecendo as costelas e as cavidades e tal. Né? É um aspecto cruento de saber que ali tem um animal vivo, que foi morto, tá só as bandas cortadas, os ossos, as costelas, sem as vísceras. A tela São João Batista, Salomé trazendo a cabeça na bandeja, também constitui o aspecto do feísmo, porque é doloroso ver aquela cabeça humana, só a cabeça na bandeja, com aquele sangue descendo dela. A crucificação de Pedro também tem um aspecto religioso, mas tem um aspecto da dor humana, dos cravos fincados nas mãos, nos pés. Isso é feísmo também. Na linguagem, Vieira, tem um soneto de Gregório, antes de falar de Padre Vieira, Gregório, que são dois grandes representantes nossos do barroco, Vieira tem um sermão em que ele apela para a descrição pormenorizada das torturas que os cristãos sofriam para renegar a fé cristã. Ele descreve em detalhe as torturas. Isso também é feísmo, tá?
Gregório tem outro poema em que ele trabalha com a ideia de Cristo, do Cristo esfacelado. E aí, galerinha, fazendo uma ponte dessa estética com o mundo contemporâneo conosco hoje, nós temos aqui um texto do fantástico Chico Buarque de Holanda, chamado Umas e Outras. São duas personagens, tá? Que vão trabalhar aí a ideia de que há uma santa, uma personagem mundana, profana. Percebamos aqui quem são essas duas personagens. Uma e outra. É possível ouvirmos aqui um pouco dessa música belíssima, mas eu posso até deixar para uma outra hora, para que vocês ouçam a música quando clicarem no link. Eu quero apenas analisar o texto fazendo essa ponte, tá bom? E aí, galera, o texto coloca o seguinte: o texto é umas e outras, né? Duas personagens anônimas que a gente vai ver quem são. Se uma nunca tem sorriso, é para melhor se reservar. E diz que espera o paraíso e a hora de desabafar. A vida é feita de rosário, que custa tanto a se acabar. Por isso, às vezes, ela para e senta um pouco para chorar. Que dia, nossa, para que tanta conta? Já perdi a conta de tanto rezar. Se a outra não tem paraíso, não dá muita importância não, pois já forjou o seu sorriso e fez do mesmo profissão. A vida é sempre aquela dança onde não se escolhe o par. Por isso, às vezes, ela cansa e senta um pouco para chorar. Que dia, puxa, que vida danada. Tem tanta calçada para se caminhar. Mas toda santa madrugada, quando uma já sonhou com Deus, a outra, triste namorada, coitada, já deitou com os seus. O acaso fez com que essas duas, que a sorte sempre separou, se cruzem pela mesma rua, olhando-se com a mesma dor. Que dia, cruzes, que vida comprida. Para que tanta vida para a gente desanimar? Esse texto lindo, moderno, pós-moderno, contemporâneo de Chico Buarque de Holanda, retrata a temática barroca em duas personagens. Uma personagem que se percebe uma beata, uma mulher muito ligada à religiosidade. Veja, ela nunca tem sorriso. O sorriso, lá em Aristóteles, vai ser visto como algo relativo à zombaria do pecado, algo depreciativo. Se ela não tem sorriso, é para se reservar. E diz que espera o paraíso. Então veja, paraíso, a vida é feita de rosário, o rosário. E a expressão aqui, conta, é ambígua. Que dia, nossa, para que tanta conta? Já perdi a conta de tanto rezar. A conta, as bolinhas do rosário, cada conta do rosário, e a conta, a quantidade de vezes que rezou. Então você tem aqui uma personagem ligada à religiosidade, uma beata, uma mulher santa, e a outra não tem paraíso, mas não dá muita importância a isso. Enquanto a outra não tem sorriso, essa faz do seu sorriso a profissão. É o inverso. A vida sempre, aqui para a santa, a vida é um rosário, para a beata a vida é um rosário. Para essa aqui é uma dança. É um rosário aqui que não se custa acabar. Aqui, no paralelo da análise, é uma dança onde não se escolhe o par. Por que não escolhe? Quem é essa personagem? Por isso, às vezes, ela cansa e senta um pouco para chorar. Que vida danada. Tem tanta calçada para se caminhar. Perceba, estás falando de uma mulher da vida, como se fala, uma prostituta, que não escolhe o parceiro. E a vida para ela é essa constante dança. E essa calçada para caminhar, não é verdade? Para arranjar clientes. Mas apesar de opostas, a vida faz com que as duas se cruzem. Esses versos mostram o encontro das duas. Enquanto uma na madrugada já deitou, já sonhou com Deus, a outra, a beata sonhou com Deus, a outra deitou com seus parceiros. Mas elas se cruzam. Em que momento elas se encontram, gente? Não é na rua, na calçada, não é na igreja. Elas se encontram na mesma dor. Entendeu? Então esse verso, esse poema de Chico é lindíssimo. Depois vocês clicam no link para curtir a música, beleza? Gente, esse quadro é um quadro de um pintor holandês chamado Steenwijk. Ele é chamado As Vaidades da Vida Humana. Então tudo nesse quadro é vaidade. Perceba a técnica barroca do chiaro-escuro, do claro-escuro, do contraste, o fundo escuro, a diagonal clara, incidindo sobre o tema central, a luz clara, contrastando com o fundo negro, incidindo sobre o tema central. Tudo isso aqui é vaidade humana, tá? O elmo, a espada, o poder, a vaidade do poder.
assim como o manto também, os imperadores usavam mantas, esse manto. Também lembra um pouco Cristo, porque o manto azul e vermelho, algumas representações de Cristo aparecem, o Todo-Poderoso Cristo aparece com esse manto, não é? Outra vaidade, uma cânfora de vinho. Essa ânfora, o vinho é um prazer humano, é uma vaidade humana. Dá para perceber aqui a silhueta de um César romano, símbolo de poder, admiradores e degustadores de bons vinhos. Você tem aqui os livros, a vaidade, o poder do conhecimento, certo? Da sabedoria. Você tem aqui instrumentos musicais, a flauta e a corneta, lembrando a música, que é outro prazer, outra vaidade humana. Também um detalhe, pessoal, essa espada e essa flauta lembram também o prazer do sexo, pela representação fálica que eles têm como objeto, tá bom? A riqueza aqui, na ponta aparece uma concha. Concha é sempre símbolo de riqueza e de ostentação, outra vaidade humana. E aqui começa a ser dado um recado diferente que vai ser levado para esse ponto central, que é o maior, que toma o centro da tela. A bússola, ou você pode interpretar como relógio, a orientação da bússola, ou o tempo, carpe diem. O tempo passa e todos nós chegaremos aqui. É difícil assimilar isso. E aqui essa lâmpada, dá para ver um fio de fumaça que apagou. A lâmpada é sinal de vida. É sinal que essa vida apagou, chegou ao fim. Então o recado, gente, é claro. De nada adiantam todas essas vaidades, porque todos terminam aqui. Tenham ou não tenham dinheiro. Steinweg dá um recado, e esse quadro ele é síntese da pintura barroca. É uma síntese perfeita das contradições, da técnica barroca, da diagonal barroca, tá bem? E aí o título é esse aí, As Vaidades da Vida Humana, de Steinweg. Aqui um pouco mais de arte barroca, galera, percebam o contorcionismo das formas, a profusão, a técnica do planejamento, essa profusão de detalhe do pano, que dá o efeito claro e escuro da pintura, porque onde a luz não incide fica escuro, onde a luz bate fica claro. Perceba a diagonal. Aqui em Bernini você tem o êxtase de Santa Teresa. Chama a atenção, gente. Se você pegar essa imagem na resolução maior, você vai ver o misto de prazer e dor de Santa Teresa. O anjo aponta, o querubim aponta a seta para o coração dela, tá? Ou ele já retirou essa seta, essa flecha. Então a diagonal da ponta da flecha aqui em cima até o lado. A mesma diagonal que é aqui em Theodor. Essa escultura é triunfo da religião sobre a heresia. Você vê aqui a beata, a santa, com a espada na mão, com o instrumento de suplício, na outra mão a cruz, representando a religiosidade. Um querubim aqui no canto, anotando no livro os pecados das heresias. E os hereges caindo aqui. Esse já está bem caído. Dá para ver uma serpente que vem por aqui, ó, se enroscando no corpo dele. Tá? Deixa eu voltar aqui que eu toquei no clique do mouse. Tá bom? Você vê aqui uma serpente de frente para você, focando para você, não é? E os hereges sendo castigados, por isso que a tela se chama, a tela não, a escultura se chama Triunfo da Religião sobre a Heresia. E aqui você tem um pouco do barroco brasileiro. Olha a escultura e a arquitetura barroca nesses arcos, nessa profusão de detalhes, gente. Isso aqui em ouro puro é a nave central da igreja da Ordem Primeira de São Francisco, no Pelourinho, em Salvador. Linda, né? Experiência magnífica entrar nesse espaço. Chama a atenção esse exagero, que logo mais à frente, pessoal, vai ser chamado de mau gosto. Exagero absurdo, né? Muita coisa, a vista não acostuma, não consegue discernir, tá bom? E aqui também um pouco do nosso Michelangelo Tupiniquim, o nosso Antônio Francisco Lisboa, aleijadinho, e suas esculturas diferentes de Theodor, diferente de Bernini, de Michelangelo, do Renascença, que trabalhava com mármore de Carrara, mármore do Egito, que permite fazer aquele detalhe todo. Ele trabalhava aqui rusticamente com a pedra sabão, mas não menos fantástico. O exemplo do barroco nacional. Os profetas de Congonhas do Campo, do Aleijadinho. Galerinha, qual é a nossa produção brasileira? A nossa produção, as pessoas dizem, Marco Aurélio, por que barroco, professor Marco Aurélio?
lembra logo religiosidade, igreja, templo. Gente, é que a igreja usou a arte barroca e a literatura barroca para tentar, como instrumento da contra-reforma religiosa, para tentar reconquistar seus fiéis pela palavra, pela beleza plástica, entendeu? Por isso que sempre a estética barroca tem a religiosidade como pano de fundo. E aqui você tem o nosso principal nome, Gregório de Matos e Guerra, o Boca do Inferno, conhecido pelas suas sátiras mais do que por qualquer outra coisa, tá? Então, influência clássica de Camões, renascentista Camões, tá? E que teve uma obra póstuma, porque tudo foi publicado depois da sua morte. Inclusive, não se sabe se muita coisa é de Gregório, porque ele não assinava, tá? Então, os estudos de filologia apontam que é, tá bom? Os textos encontrados esparsamente, paira neles uma leve dúvida, tá? Então, ele é predominantemente conceptista de Gôngora, tá bem? E esse jovem vai ter uma produção satírica e erótica, que é o que vai torná-lo mais conhecido, a sátira, os poemas fesseninos, os poemas pornográficos, com esse agudo senso de humor crítico, corrosivo, violento, mas uma habilidade incrível com a palavra, e que lendo Gregório você vai traçar um painel da Bahia daquele tempo. Gregório acaba sendo expulso da Bahia, vai embora, é deportado para Moçambique, porque escrevia muitas críticas ao então governador da província baiana. E os sobrinhos do governador ameaçaram matá-lo, e ele, como era um cara influente, Gregório era de família rica, Gregório foi padre, Gregório foi juiz, não levou a carreira eclesiástica porque não gostava de usar batina, a igreja exigia, ele acabou se aborrecendo e saindo, mas foi advogado, foi magistrado, e de repente não se podia matar um cara assim, do dia para a noite, não era fácil. Então a família e a justiça o convencem a deixar o Brasil, para não ser morto. Então Gregório produz essa sátira, pessoal, mas ele é muito bom nessa poesia lírica, que se divide em lírica amorosa, lírica religiosa e lírica filosófica. Mas a vida humana é assim, o cara fica conhecido pelo que faz de ruim, os poemas satíricos. Os críticos são unânimes em afirmar, gente, o melhor da lírica gregoriana é a poesia lírico-religiosa. Mas ele é conhecido como Boca do Inferno pelas sátiras, pelos poemas pornográficos. Nessa lírica religiosa, galerinha, ele vai falar dos encantos da mulher amada, os encantos, os segredos, a indiferença delas ou a paixão violenta delas. Há um contraste próprio do barroco, o desejo versus o neoplatonismo. Ou seja, Platão, para essa teoria amorosa neoplatônica, desejar já é manchar o amor. O amor tem que ser puro, porque ele não é daqui. Então o poeta se pega desejando e se sente culpado por isso. Então é essa briga entre o desejo e o olhar para a mulher como um ser divino, um ser intocável, ou um ser palpável, sensual. Na lírica religiosa ele explora essa angústia própria do barroco, entre a consciência de pecador que ele é e a necessidade do perdão. Saber que é pecador e necessitar do perdão. E aí, em alguns poemas, Gregório faz um raciocínio perfeito, um silogismo, que ele chega a fazer. O silogismo, vocês lembram, é um raciocínio lógico, dedutivo, que parte de duas premissas, duas afirmações, para chegar a uma conclusão verdadeira. Se as premissas, se as afirmações são verdadeiras, a conclusão também o será. Então tem um poema fantástico que ele vai mostrar aqui a vocês. Há um poema que ele trabalha essa ideia da condução para a salvação, a consciência do pecado e a condição, né, para ser salvo. E depois ele vai enveredar pela lírica filosófica. Depois não, essas poesias são produzidas intermitentemente ao mesmo tempo, tá certo? E o que ele explora muito nessa poesia filosófica, gente? A condição humana diante da instabilidade do mundo e das incertezas da vida, o futuro. Então entra aí também a questão do carpe diem. Eu tenho que aproveitar, segundo Epicuro, ou eu tenho que ser mais resignado, segundo Zenão de Eleia. Então é esse Gregório filosófico que a gente também tem, belíssimo. E aqui você tem o primeiro exemplo dessa poesia satírica. Olha só o título, descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. Aqui você tem uma foto da Bahia, está bem antiga, 1800 e alguma coisa, né? 1800 e, se não me engano, opa, deixa eu voltar um pouquinho.
Eu achei que eu tinha colocado a data aqui, não. Era comum, pessoal, na época, ter esses títulos longos. Você sabe que o título hoje tem que ser sintético, né? Tem que ser uma palavra, duas no máximo, chamar bem a atenção, mas ser sintético. O título descreve já o que é o texto, esse soneto dele, tá? Na verdade, agora eu estou vendo, eu coloquei aqui a data, só esqueci na hora de configurar, arrastar para cá. Mas tudo bem, isso não vai atrapalhar a nossa aula. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabe governar sua cozinha e pode governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que é a vida do vizinho e da vizinha, pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Mulatos, muitos mulatos avergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Então, galera, veja que ele fala do olheiro, ele fala do fofoqueiro, da nossa cultura de fofoca, de alguém que não sabe governar e quer governar a gente, e não sabe nem governar a sua cozinha, e quer governar a nação, o mundo inteiro. Os olheiros, os fofoqueiros, que esquadrinha a vida do vizinho para levar à praça, né? Os mulatos desavergonhados. Aí ele fala da nossa miscigenação, tá? Da nossa promiscuidade sexual, né? Da picardia brasileira. E aí finaliza com essa pancada, né? Todos os que não furtam, muito pobres. Quem não furta, quem não rouba é pobre. E eis aqui a cidade da Bahia. Você imagina o que a sociedade não ficava indignada com esse cara, o que os nobres, os aristocratas, né, não ficavam irritados com esse sujeito. E aqui você tem o exemplo da sua lírica religiosa. Na verdade aqui é a lírica amorosa, né? É que eu vi Maria, e Maria lembra a religião, mãe de Cristo, tá? Mas essa Maria é uma das suas paixões. Inclusive, ele era um cara bonito. Esse desenho que apareceu aí não é muito ele, não. As autoridades em Gregório Matos dizem que era um cara bonito, um cara namorador, pegador, como se fala hoje, né? E ele mesmo diz, tem uma nossa professora crítica literária, Ana Miranda, no livro Boca do Inferno, ela vai nos contar, inclusive ela tem um CD, ela é professora da Universidade Federal da Bahia, ela tem um CD de poemas feceninos, poemas pornográficos de Gregório Matos. Eu tenho esse CD aqui. E ela diz que ele conta, num dos relatos, que historiadores sobre ele, sobre Gregório Matos, uma das maiores paixões dele, a mais instigante, a mais por ser proibida, foi uma freira. Olha só. Se o cara pega uma freira, imagina as meninas, né, da época. E aqui ele faz um soneto em homenagem a uma dessas meninas. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, enquanto com jeito e descortesia o ar que frescos Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora, quando vem passear-te pela fria, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza, e imprime em toda a flor sua pisada. Ó, não aguardes que a madura idade te converta em flor essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombras, em nada. Galera, esse texto, eu tenho que refazer uma digitação no último verso, é em sombra, tá bom? Desculpem aí a não perceber essa digitação, mas tudo bem. Esse verso de ouro, que é o 14º verso, chave de ouro, ele fecha o soneto e sintetiza, né? Chave, que fecha, e de ouro, porque sintetiza a ideia do soneto. Ele é formado por uma gradação. A gradação é uma figura de linguagem, de pensamento. Existe gradação em clímax, quando a ideia vai crescendo aos poucos, né, paulatinamente. E gradação em anticlímax, quando ela vai reduzindo, né? Nesse caso é em anticlímax. Converter essa flor, essa beleza de Maria, da Maria dele, da musa, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Final. Nesse texto, qual é a temática? Além de cultivar a beleza de Maria, da sua Maria, ele chama atenção para o Carpe Diem. Logo no primeiro terceto, perceba, goza da flor da mocidade. É o puro Carpe Diem, correto? Depois você tem aqui o exemplo lindo da lírica religiosa dele, que é onde ele faz aquilo que eu falei, aquele silogismo. Mas é uma falácia, percebam, uma falácia é um raciocínio lógico enganoso. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado.
Se basta a vos irar tanto pecado, a abrandar-vos, sobejam só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Olha que chantagem Gregório faz com o nosso Senhor. Eu pequei, eu sou consciente, mas não porque tenho o pecado. Ei é o verbo haver do presente, do indicativo, eu tenho o pecado. Ele vai dizer aqui, que vos tem ofendido, que vos há, o mesmo verbo haver, que vos há ofendido, que vos tem ofendido. Então não é porque eu pequei que eu dispenso a clemência. Quanto mais eu tenho pecado, delinquir, é pecado, delinquente, delinquência, quanto mais eu tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Gente, não é bem assim. Não é bem assim. Ele tenta argumentar na segunda estrofe, que seria a segunda premissa do silogismo, que se a Deus já basta um pequeno pecado, abrandar-vos basta um sinal de arrependimento, um gemido meu, para bastar a Deus que Ele me perdoe, que eu estou sofrendo porque pequei, estou sentindo a culpa. E essa mesma culpa que vos tem ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Deus fica lisonjeado ao perdoar. E aí ele vai citar o exemplo na terceira estrofe, para ilustrar o silogismo das duas estrofes primeiras, da passagem sacra, da liturgia, né, da ovelha perdida e cobrada pelo pastor. O pastor tem que buscar a ovelha que desgarrou-se do rebanho. A igreja usou o barroco para reagrupar seu rebanho de fiéis. E aí, pessoal, ele usa a chantagem. Eu sou a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais perder na vossa ovelha a vossa glória. Ou seja, se Deus não me recuperar, quem está perdendo é Ele, e não eu. Eu sou pecador, eu tenho que pecar, porque Deus está aí para perdoar. Isso não é um silogismo perfeito, isso é uma falácia. Isso é um sofisma. Os sofistas tinham esse raciocínio para levar você a uma conclusão falaciosa. Tá bem? E aqui só um exemplo para fechar essa questão sobre Gregório de Matos, sobre a sua lírica filosófica, a inconstância da vida, do mundo, da natureza, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então, gente, perceba que é um texto feito de antíteses. Luz e sol, sombra e formosura, tristeza e alegria, as indagações, as interrogações. Para que o sol nasce? Para que nascer se vai acabar logo? Por que a luz do sol se não vai durar? Por que essas mudanças? Então, por que a inconstância? Né? Na alegria, sinta-se tristeza. Então, olha aí o paradoxo. Né? E aí ele diz, fechando com a chave de ouro, a firmeza somente na inconstância no que não é firme. Então é a angústia diante da incerteza da vida, do que são os fenômenos naturais, por que acontecem, para onde vamos e tal. Esse é o Gregório filosófico. E aí, galera, o segundo nome dessa literatura barroca no Brasil é o nosso padre Antônio Vieira, o nosso maior orador sacro, tá? Que tratava de assuntos, evidentemente, nos sermões, nas homilias das suas missas. Era o grande prendedor de atenção do público, até porque ele usava uma técnica chamada técnica de tópico. Ele abre um sermão dele dizendo o seguinte: maldito seja o Pai, maldito seja o Filho, maldito seja o Espírito Santo. Aí a plateia diz: o padre enlouqueceu, o padre está doido. Quando ele termina de dizer isso, essas são as palavras que se ouvem diariamente no inferno. Aí ele já aprendeu a atenção do público todo, com a sua loucura inicial da homilia, não é? Então esse grande sermonista, com obras fantásticas, na linha conceptista, tá?
mestre da parenética. A parenética são os ensinamentos, as passagens religiosas que servem para ensinamento, mestre na silogística, na argumentação silogística. Gregório vai dar muito trabalho aqui às autoridades nacionais, porque ele vai proteger, vai escrever sobre, pregar sobre a corrupção, a ganância, a injustiça, a escravidão e todos os defeitos morais, tá certo? Políticos, sociais e tudo mais. Ele vai proteger os cristãos novos, vai ser caçado por isso, proibido de pregar e de dar aulas como jesuíta, tá certo? Vai também proteger os negros, tentar proteger os índios também da escravidão, porque quando acaba a mão de obra, né, tenta-se também colocar como mão de obra os nativos, e Gregório tenta também evitar isso, e aí vai ter muitos problemas com os senhores donos de terras aqui no Brasil, tá? Então esse cara que aparece aqui, o nosso padre Antônio Vieira, tá certo? Que tem essa excelente obra. Suas principais obras são os sermões, além das cartas e profecias. Então você tem aí uma lista de sermões. E outros autores menores, pessoal, na arte barroca brasileira, que são o Bento Teixeira e o Manuel Botelho de Oliveira. Tá bom? Vamos aqui para uma questão típica de Enem. Tá? Eu coloquei desse lado por uma razão da câmera ficar aqui nesse outro, tá bom? Então você tem aqui um soneto. Meus alunos dizem sempre que eles costumam pegar o enunciado da questão para ir para dentro dela. Eu achei uma técnica legal. Então aqui diz o seguinte, nesse soneto, o Eurípides emprega em seu lugar, ou seja, em lugar de sua musa, Sílvia, o segmento. Então é uma reiteração que a questão está pedindo. De que forma o Eurípides retoma a sua musa Sílvia? Seria com qual dessas expressões que há aqui nas alternativas? Vejamos. À margem de uma fonte que corria, lira doce dos pássaros cantores, a bela ocasião das minhas dores, dormindo estava ao despertar do dia. Gente, uma questão de nível fácil, não diria nem médio, nível fácil, porque você percebe que só depois ele vai falar de Sílvia, do nome dela aqui na segunda estrofe. Mas como dorme Sílvia, não vestia o céu seus horizontes de mil cores, dominava o silêncio entre as flores, calava o mar e rio não se ouvia. Mas não dão o parabéns à nova aurora, flores canoras, pássaros fragrantes, nem seu âmbar respira a rica flora. Porém, abrindo Sílvia os dois diamantes, tudo a Sílvia festeja, tudo adora, aves cheirosas, flores ressonantes. Ele cita Sílvia na segunda estrofe, mas ele já havia feito uma referência a ela na primeira, que seria na expressão a bela ocasião das minhas dores. Ela é a razão, é a ocasião do meu sofrimento. Então é a questão que se você fosse resolver discursivamente em alguns vestibulares pelo país afora, você tinha que escrever um texto com aquela pergunta, com aquele enunciado, um texto mais ou menos assim, beleza? E aí você tem aqui dessa questão, ela está sendo cobrada das matrizes de linguagem do Enem, que agora mudaram para a BNCC, mudaram um pouco, sabe? Ficaram mais abrangentes, digamos assim, aqui eram mais específicas. Você tem a habilidade 16, que resumindo essa linguagem técnica da matriz do Enem, de linguagens, é a interpretação de texto, perceber no texto, relacionar as concepções artísticas, os procedimentos de construção do texto literário. Que procedimentos, que recursos estilísticos foram usados no texto? Quais as concepções que aparecem nele? E aqui nós temos outro texto, né? A Cidade da Bahia. Esse texto, lembrando, muito bem lembrado, tá, gente? Ele foi musicado divinamente por Caetano Veloso, tá? Em um dos seus CDs de 1972, tá? A Cidade da Bahia. Triste Bahia, ó quão dessemelhante, estás estou de nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis, cabelludas, simples aceite do sagaz brichote. Ó, se quiser a Deus que de repente, um dia amanheceras tão sisuda, que folha de algodão o teu capote. A pergunta é, gente, nesse texto, A Cidade da Bahia, ele manifesta uma apologia à Idade Média, uma homenagem ao estilo barroco, um descontentamento ao regime colonial,
uma louvação ao sistema jurídico, um compromisso com o humanismo renascentista. Galerinha, tenham cuidado com as questões de Enem, quando estiver estudando e na hora da prova, para os chamados distratores. Os distratores de extrapolação, que tiram você da resposta porque você pensa em algo que é correto, que a questão diz, mas que não está sendo cobrado e não está sendo dito no texto. Perigosíssimo esse distrator. Olha o nome, distrator, distrair você. O distrator de redução, de simplificação, que é quando a alternativa só toma um aspecto da questão e não o que o enunciado cobra, e não o que o texto diz como um todo. Tá bom? E um distrator que é menos perigoso, você só cai se quiser, se tiver um nível muito baixo de leitura, não é o caso de vocês, eu espero, claro. O de contradição, que é quando a alternativa contradiz o texto. Então, por exemplo, aqui eu já posso tirar, e assim deve ser feito, já vou eliminando questões. Eu já posso tirar aqui essa letra D, essa louvação ao sistema jurídico. Ora, se ele fala aqui em negociante, tá? Que a Bahia é conde semelhante, que trocou-te a máquina mercante, fala que dá tanto açúcar pelas drogas inúteis, em nenhum momento ele fala da questão jurídica aqui. Tá? Então não há uma questão aqui com outro tipo de personagem desse momento da cidade da Bahia. Essa letra E também não tem cabimento. Um compromisso com o humanismo renascentista. Aqui não tem nada de renascença. Aqui tem de desequilíbrio. Eu também posso tirar a apologia à Idade Média, porque aqui eu não tenho nada relembrando a literatura medieval. Poderia ser uma homenagem ao estilo barroco? Não, porque o estilo barroco não é só isso. O que o lírico expressa, manifesta nesse texto, é o descontentamento ao regime colonial, dessa ganância, desse lucro, dessa troca, desse comércio. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barca tem entrado. Pobre te vejo a ti, quer dizer, eu sou pobre, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu me vê abundante. Então há todo um jogo de mercadológica aí no texto. A mim me foi trocado, e foi me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante. Então tem a ver com os escravos, com a venda de escravos, com a venda de especiarias. Tá? Ele fala do açúcar excelente, trocado por drogas inúteis. E esse Brichote é um olheiro, é um dos comerciantes sisudos, mas também é um nome dado a um personagem que viveu na época. Tá? Se você fosse responder, galerinha, essa questão de uma forma discursiva no vestibular daí, por aí qualquer, você teria mais ou menos essa resposta aqui, tá? E é uma questão que cobraria de vocês duas habilidades da matriz do Enem, a habilidade 15 e a habilidade 16, tá bem? E aí, eu tenho aqui, meus queridos, a proposta da estética barroca, eu tenho aí algumas películas de filmes que vocês podem a deleite num momento assim bem descontraído, perceberem assistindo alguns deles, por exemplo, Caravaggio é muito legal, todos eles, mas Lutero e Caravaggio para mim são, tá? O nosso Aleijadinho. Vocês verem um pouco do que a gente viu aqui nessa aula. Tudo bem? Um abraço para vocês e até a próxima, o nosso próximo papo literário, que será sobre o arcadismo. Um abraço.